Então, sob a proteção de Deus. Quer dizer que você está protegido por Deus. Deus está ali protegendo, está ali guardando. Essa é uma crença que ela abrange todo o cristianismo. Seja ele evangélico, de várias vertentes, católico, abrange completamente o cristianismo. É sob a proteção de Deus. As pessoas, elas acreditam, elas dizem pelo menos que acreditam em Deus, e atribuem esse Deus ao Deus bíblico, né, porque elas foram doutrinadas a isso, porque elas acham que estão sob a proteção desse Deus. Mas, pessoal, vamos ser bem racional para ver se isso faz algum sentido. Olha, essas mesmas pessoas que dizem que acreditam que estão sob a proteção desse Deus, obrigado, Cessar. Essas mesmas pessoas, elas dizem que acreditam que Deus é onisciente e onipotente. Ou seja, esse Deus sabe tudo, inclusive o futuro, e é capaz de todas as coisas, não há nada que ele não consiga fazer. No entanto, nós vivemos em um mundo cheio de mazelas, cheio de doenças, cheio de riscos, cheio de deformidades, cheio de infecções, cheio de acidentes e incidentes. Se existe o tal Deus, que é o causador de todas as coisas, entenda, causador de todas as coisas, ou seja, ele criou tudo, tudo veio a partir dele, e ele é onisciente, então ele saberia que o que ele estaria criando tornaria-se no que é hoje. Não importa se o cristão queira se autoconsolar com o engano que foi ensinado a ele, com história de pecado, história de pecado no mundo, esse besteirol todo aí, certo? Não interessa se o cristão quer ir para esse lado aí. A advocacia feita em nome de Deus, feita pelos cristãos, é extremamente vergonhosa. Bastante vergonhosa mesmo. Não é que querendo menosprezar ninguém, diminuir, eu não preciso disso, mas a advocacia, repito, feita pelos cristãos, é extremamente vergonhosa. É algo realmente digno de falta de intelecto. Se Deus existe e Deus é onisciente, é lógico que tudo que acontece é da vontade deste Deus. Ele premeditou de antemão todas as coisas. É incrível que quando eu estou falando aqui, a maioria das pessoas vão pensar que eu estou falando do Deus da Bíblia. Mas eu não estou falando do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um boneco, é um fantoche na mão de homens. Isso mesmo. O Deus da Bíblia é um fantoche na mão de homens. O Deus da Bíblia é um fantoche na mão de escravizadores. É um fantoche na mão de violentadores. É um fantoche na mão de manipuladores, golpistas, aproveitadores de incautos, de ignorantes. Sim, o Deus da Bíblia é um bonequinho que o salafrário coloca a mão por dentro dele, como se colocasse a mão por dentro e mexesse com a boca de Deus. Deus está dizendo, Deus tem uma palavra para você. Ele está dizendo que... Aí começa a falar um monte de merda. Deus nenhum disse nada, pessoal. Deus nenhum fala, Deus nenhum ouve, Deus nenhum escuta, Deus nenhum age, Deus nenhum toma ação de nada. O Deus da Bíblia é um fantoche, é um boneco, que o líder religioso coloca a mão por dentro dele e mexe a boquinha dele, dizendo que ele está dizendo isso ou está dizendo aquilo. Como é que funciona um fantoche? Um fantoche fala? Não. Um fantoche escuta? Não. Mas com o manipulador do fantoche, com a mão por dentro do fantoche, mexendo a boquinha do fantoche, você consegue dialogar com o fantoche. O fantoche responde pela boca
do manipulador. Então, Deus te responde pela boca do pastor, pela boca do padre, pela boca do irmãozinho da igreja, pela boca da irmãzinha da igreja. Quem fala é o irmãozinho, a irmãzinha, o pastor, o padre. Deus não fala, Deus é mudo. Tentem entender isso. O Deus da Bíblia é um personagem. Quando eu estou falando aqui do causador, causa inicial, Deus, embora os cristãos atribuam ao Deus dos israelitas, ao Deus dos judeus, que inclusive esse boneco aí, esse fantoche, ele foi criado pelo povo hebreu, baseado em outros deuses, de outras culturas, outros fantoches, outros bonecos, de pessoas que viviam ao redor dele. Então, as pessoas hoje fazem atribuição a ele. Mas, embora vocês atribuam a esse personagem, eu não estou falando dele. Eu estou falando da suposta criatura, ser, criador, arquiteto, coisa, como você queira falar, chamar. Isso que seria um tal Deus, seria um tal criador, seria um tal causador, ele seria o responsável por tudo que acontece. Cada pessoa de cada religião, ela diz que esse Deus criador é o Deus da religião dela. Como eu estou aqui no Brasil, eu tenho que falar da religião local, né? Que no caso aqui é o cristianismo. E o cristianismo, ele é um braço do judaísmo, que inclusive não é aceito pelo próprio judaísmo. Então, as pessoas fazem a atribuição que Deus, que é o Deus criado pelos hebreus, ele está protegendo essas pessoas. Por isso essas pessoas ainda estão vivas, por isso essas pessoas ainda têm um pouco de saúde, elas conseguem trabalhar. Aí vem aqueles questionamentos. Mas Deus está protegendo esses que têm saúde, esses que conseguem trabalhar, mas os que já nascem com doenças degenerativas. E os que nascem com condições que não conseguem trabalhar, como é que fica? Deus protege uns e Deus não protege outros? Aí vem o questionamento, é realmente um Deus que está protegendo? Não parece ser, né? Porque se for, esse Deus está brincando com as pessoas, protegendo uns, condenando outros. Ah, é pelos pecados, cala a tua boca. Tu vem falar de porra de pecado aqui. Porque pessoas nascem saudáveis e outras pessoas nascem doentes. Seja com doenças degenerativas, como eu falei anteriormente, seja com deformidades, seja com chifopagismo, eu não sei se eu acho que é assim que fala, que são aquelas pessoas que nascem coladas, né, os chifópagos. Eles nascem colados, grudados. As pessoas são impedidas de trabalhar. Às vezes elas nascem com um corpo só, 2 cabeças, 4 braços. Às vezes elas nascem sem pernas, coladas ao tronco, um com o outro. Aí Deus está criando uns saudáveis e outros dessa maneira. Não parece lógico alguém dizer que há um Deus protegendo alguém, que há um Deus livrando alguém, que há um Deus com propósito na vida das pessoas, na vida dos seres vivos. Assim como nascem pessoas nessas condições, nascem também animais nessas mesmas condições. Porque a natureza ela é falha, ela não é perfeita. Todas as espécies, elas existiram, vieram a existir e deixaram de existir. Então, pessoal, tudo indica que, se caso houvesse um projetista, um causador de tudo isso aqui, tudo demonstra que esse ser não estaria preocupado comigo, não estaria preocupado com você, não estaria preocupado com seres. Depende de quem é ser, né? Individualmente. Depende de quem quer ser. Vamos lá. A realidade, ela mostra que se caso existisse um criador, um projetista, esse ser não estaria preocupado com a individualidade. Exatamente. Comigo como indivíduo, com o Kurt Game como indivíduo. Uhum. Então,
essas ideias absurdas, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, isso são falsos consolos. Isso não pode funcionar para uma pessoa racional. Pessoal, não é que eu estou negando as coisas, é porque é uma questão óbvia. Uma questão óbvia. E as pessoas, elas atribuem, como eu falei, esse Deus, esse comandante, esse criador, causador, ao Deus da religião delas. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha a realidade. Como ela é extremamente esmagadora. Essa postagem aqui, olha, que vocês estão vendo aí na tela, ela é do dia 12 deste mês, hoje é 15. Então, 3 dias atrás, né? Está aqui, atualizado há 3 dias. Romeiro morre após ser atropelado por caminhão na Dutra, em Pindamonhangaba. Motorista envolvido no acidente aguardou chegada dos policiais em posto próximo, onde fez o teste do bafômetro, que não constatou embriaguez. Aqui a foto do homem e o rapaz. Ângelo Antônio Rodrigues, né, o nome dele aí. Romeiro, de 29 anos, morreu neste sábado 12, após ser atropelado por um caminhão na rodovia Presidente Dutra. Segundo a família, a vítima é Romeiro. Esse foi o 4º acidente com morte envolvendo romeiros em peregrinação pela rodovia nesta semana. Olha, 4 romeiros sofreram acidentes só em uma semana, onde um deles morreu, né? Aí o cristão vai falar que Deus quis levar ele. É muita loucura, Kurt Games, Augusto. É muita loucura. As pessoas quererem se autoconsolar com enganos. Sim. Eu tenho dito, Augusto, que a religião ela é uma droga psicológica. E os fiéis não passam de viciados. Pessoas que necessitam psicologicamente deste engano, deste consolo. Mas elas sabem que não funciona, que não é verdade. Pessoal, tem pessoas fazendo orações, pedindo... Agora, viu? Agora, nesse momento, pedindo saúde. Nesse momento, se você procurar no YouTube, tem vários canais fazendo lives ao vivo com verdadeiros profetas de Deus, declarando profecias maravilhosas na vida das pessoas. Pessoas pedindo orações, oração pela família, oração pelo filho, pela filha que está internado no hospital, oração pelo filho que está para nascer porque a mãe está grávida, oração para engravidar porque não consegue engravidar, oração por isso, oração por aquilo. Ninguém pede a Deus um câncer. Ninguém pede a Deus para ser atropelado. Ninguém pede a Deus para ter um filho chifópago. Ninguém pede a Deus para ter filho com hidrocefalia. No entanto, os hospitais estão lotados de cristãos doentes. O mundo, o Brasil e vários outros países estão lotados de pessoas com câncer, de pessoas doentes, pessoas com hidrocefalia, pessoas com vários tipos de doenças cruéis, com doenças degenerativas, que as pessoas já nascem com elas, doenças do coração, que se manifestam 20, 30 anos depois, porque as pessoas já nasceram com essas doenças e não sabia até que a doença se manifestasse. Algum momento da vida, alguém pediu um câncer para Deus? No entanto, está lotado de pessoas com câncer. Só se for masoquista. Masoquista pode pedir, tá? Não está vendo que isso não funciona? Não funciona, não. Proteção de Deus não funciona. Isso aqui que você compartilhou comigo, Augusto, o que é? Olha só. Não, eu não vou nem passar os vídeos, não. É só para ver o tanto que tem de oração agora. Tá? Olha só o tanto, principalmente que a semana um pouquinho mais religiosa. Olha o tanto. Olha. E aí, pessoal? E é ao vivo, tá? Aqui, pessoal, é ao vivo.
É a realidade, eu não invento nada. Olha, é ao vivo. Beleza? Aí, ó, a Tem tudo ao realidade vivo. sendo mostrada agora, a realidade do que eu falei. Sim. Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso. O vídeo é mudo, beleza? Não tem áudio. Uhum. Você vê uma criança correndo, saindo de dentro, as pessoas correm atrás, sabe por quê? Porque essa criança acabou de ser atropelada ao sair correndo Ah, de esse dentro vídeo desse é o que saiu na estabelecimento. internet. Esse vídeo é o que saiu na internet. Esse pai, certamente, ele não é ateu, certamente ele deve ser cristão. Essas pessoas que estão correndo aí, olha, se tiver um ateu no meio ou dois, é muito. Uhum. Essas pessoas oraram pedindo para essa criança ser atropelada? Não, não. Mas certamente que os pais, eles oraram, eles rezaram a Deus pedindo proteção para seu filho, Proteção. pedindo bênção, pedindo saúde. Mas olha o que aconteceu. Então, funciona você orar a Deus pedindo isso ou pedindo aquilo? Não funciona, pessoal. O que eu estou falando é isso. Você é quem tem que se defender, você que tem que defender seus filhos. Porque Deus não funciona. Tá bom, eu sei que Deus nenhum existe. Sim, a maioria dos pastores também sabe que Deus nenhum existe. Padres sabem que Deus nenhum existe. O Papa sabe que Deus nenhum existe. Mas as pessoas querem insistir que existe. Tá bom, existe, beleza. Tá bom, você venceu. Existe. Funciona? Qual a diferença faz se existir? Já que vocês Não adianta querem realmente nada. defender que existe. Nenhuma, né? Porque a realidade, pessoal, ela continua sendo o que é. É como eu falei, ó. Eu sei que não existe Deus nenhum. Mas se existisse, não faria diferença alguma, visto que nós estamos dentro desta realidade aqui, visto que essa realidade aqui não muda. Agora vamos lá. Eu sei que Deus nenhum existe. Agora eu posso pensar, peraí, mas se existisse um Deus, será que seria diferente? Bom, se esse Deus fosse bom, onisciente e bondoso, certamente o mundo seria diferente. Não seria essa merda que é. Uhum. Mas, se existisse e o mundo fosse essa merda que é, esse Deus certamente não seria bom. Ele seria um ser mau, perverso. Entende, pessoal? É honestidade intelectual. Só que vamos lá, é só o Deus da Bíblia, nem o Deus da Bíblia, tá? É o Deus que os cristãos criaram, que é bondoso, tá? Porque nós vemos os outros aí, eles não são tão legais assim. Os deuses antigos, eles são deuses de guerra. Entendeu? A pessoa orava lá. Peraí, só esclarecendo aí que você confundiu no começo, depois você esclareceu, mas para mim pareceu, ficou meio duvidoso. O Deus que é bom é o Deus que está na cabeça dessas pessoas. Na cabeça dos cristãos. Na cabeça dos cristãos. Porque ele não está na Bíblia. Porque na Bíblia também não é bom. Ele não está na Bíblia. Os cristãos criaram. Eu não chamo de cristãos. Eu chamo de crenteiros, tá? Eu não tenho esse negócio de cristãos, não. Por quê? Porque esse Deus da Bíblia que eles criaram na cabeça dele, ele é legalzinho pra caramba. Tá? O cara é gente boa pra caramba. Só que esse cara não existe na Bíblia. Esse cara não existe hora nenhuma. Por quê? Porque, segundo eles, ele é onisciente. Então, ele arquitetou toda aquela trama da Bíblia para ele sair como herói. E isso é um que um psicopata faz, tá? Isso é um psicopata faz. Ele arma toda a história para ele sair como um cara legal. Entendeu? Por exemplo, a questão da Adão e Eva lá. Ele ferrou todo mundo só para Jesus vir salvar todo mundo. Agora, entendeu? Isso é narrativa da Bíblia. Isso aí que você está falando, isso aí que você está falando é mais na ideia da junção maluca que é feita pelos religiosos. Junção que eles fazem, tá? É, junção que eles fazem. Por quê? Porque, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Eu já vi vários vídeos, inclusive de ateus, que, ao meu ver, carece muito dessa informação aqui, ó. Fique atento, é uma informação muito importante que parece
que está havendo uma carência muito grande dessa informação. Pessoal, quando se fala de Bíblia, tem que entender que a Bíblia, ela é uma junção de livros escritos em época diferente. Agora, ou seja, é porque a doutrinação, ela atrapalha muito o racional, ela atrapalha muito a compreensão, o entendimento. Porque no momento que eu estou falando isso aqui, já tem gente dizendo assim, só na cabeça deles, ou mesmo assistindo, não está comentando aqui, mas está falando. A Bíblia é vários livros, mas são homens inspirados por Deus. Não! Esqueça esse ensinamento, essa doutrinação. Vamos aprender seriamente. A Bíblia, ela é uma junção de vários livros escritos em época diferente por pessoas com crenças diferentes. Sim. O livro de Gênesis, livro de Jó, como assim também outros livros, como o Êxodo e outros livros, Deus não é onisciente, Deus não tem onisciência, ele não é onipresente, ele não tem essas capacidades. E isso só vai aparecer com os gregos. Isso só vai aparecer com os romanos, com a filosofia. Pronto. É porque quando as pessoas fazem algumas análises, eu vejo muita gente dizendo assim, espera aí, esse Deus é sádico. Olha o que ele faz aqui, Gênesis. Ele se arrepende de ter feito o homem na terra. Como se arrepende se ele é onisciente? Não. Quando se lê Gênesis, esqueça Isaías. Quando Gênesis foi escrito, não existia Isaías, não. Ali não tem Deus onisciente. Deus ali não é onisciente. Entenda que no começo do vídeo, eu disse que o Deus da Bíblia, ele é um fantoche. Quando eu falo isso, pessoal, eu não estou querendo aqui xingar, diminuir ninguém, ofender, não é isso. É a realidade. Eu venho estudando isso aqui há praticamente 20 anos. Eu sei do que eu estou falando. Ele é um fantoche. Dentro do Gênesis, o escritor coloca a mão dentro do boneco chamado Javé e fala pela boca dele. E diz quem ele é. Quando chega lá no livro de Isaías, eu estou usando 2 livros aqui que são muito divergentes para poder deixar claro, mais claro o que eu quero falar. Chega lá Isaías, o escritor coloca a mão dentro do mesmo bonequinho, e esse bonequinho ele já fala diferente. Por quê? Porque é outro manipulador, é outra pessoa que está com a mão dentro dele. O boneco não fala, o boneco do fantoche é mudo. O Deus é mudo, o Deus não fala. Quem fala é o escritor. Então, lá no Gênesis, ele não é onisciente porque o escritor não tinha essa ideia de Deus onisciente. Lá em Isaías, ele é onisciente porque o escritor tinha essa ideia de Deus onisciente. Compreende, meu amigo? É fácil entender se você se esforçar para entender, se você estiver interessado em aprender, em compreender, em entender. Entenda que quando um ateu, por exemplo, assim que está falando num termo filosófico, fala de Deus, ele não está falando do seu Jesus, ele não está falando do seu Javé. Ele está falando de uma situação filosófica, ele está falando de uma ideia, de um pensamento. Ele está criticando uma suposta crença, algo do tipo assim, mas eu preciso estar aqui falando um pouco da Bíblia, porque o tempo todo os cristãos estão atribuindo ao Deus bíblico. O Deus bíblico, pessoal, já está completamente descartado. Ele é um fantoche, um boneco. Ele não é de verdade, ele não é um ser, nunca foi. Ele não morreu. Ah, peraí, o Deus da Bíblia morreu, ele interagia com as pessoas, hoje ele não interage mais, ele morreu? Não. Ele não morreu porque nunca viveu, ele nunca interagiu com ninguém. Ele era um boneco, um fantoche na mão de líderes religiosos. E ainda é até hoje.